continuando, hoje nós vamos iniciar com a aula 5, que tem como título Vencendo o Pecado, certo? Então, o que é que nós vamos estudar aqui nessa aula de hoje, né, dentro da temática da questão da dureza do coração? Vamos dividir em 3 tópicos, tá? A questão do novo nascimento, é importante a gente estudar dentro dessa temática de vencendo o pecado. Luta, carne e espírito e vencendo o pecado propriamente dito, que vai ser a última parte da nossa lição de hoje. Certo? Então, aí a questão do novo nascimento, certo? Depois que o homem pecou, né, o espírito humano ele se tornou caído, né? Depois que o homem pecou, o espírito humano tornou-se caído e éramos, por natureza, inclinados ao pecado, certo? Vamos ler Efésios, capítulo 2, verso 3, diz o seguinte: entre os quais todos nós também antes vivíamos, outras versões falam, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Né? Então, assim, o que é que aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja lá em Éfeso, né? E o que é que o que é que isso tem a ver com essa questão do novo nascimento, né? Então, logo no início do versículo diz assim: entre os quais todos nós também antes vivíamos nos desejos da nossa carne. Então, quando nós não tínhamos Cristo, né, quando a gente vivia separado de Deus por causa do pecado, a gente não tinha aceitado Jesus Cristo como nosso Salvador, então nós vivíamos dominados pela vontade da nossa carne. Ou seja, nós éramos seres humanos que buscávamos nossos próprios interesses egoístas, né, à mercê do nosso eu tirano, porque a gente pensa que tem liberdade, mas não tem. Na verdade, éramos escravizados pelo pecado, né? Então, quando a gente vivíamos, né, como diz aqui no versículo, andávamos no desejo da nossa carne, né? Quando nós não estávamos em Cristo, aqui ele está falando do homem antes de Cristo, né? De sua vida antes de Cristo. Não tem novo nascimento, né? Está falando aqui do antes. Então, antes, né? Quando nós vivíamos no desejo da nossa carne, ou seja, fazendo as nossas vontades, né? De acordo com nossos impulsos egoístas, né, pecaminosos, nós só buscávamos nossos próprios interesses, fazer aquilo que a gente queria, ficar à mercê do nosso eu, né, aquele eu que manda, que acontece, né? Então, quando a gente vivia assim, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também, né? Então, aqui tem uma coisa bem interessante nesse versículo, que ele diz assim: nós éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, esse por natureza, filhos da ira, ele está querendo dizer assim, que o que acontece, na verdade, é que essa queda do homem, que é falada lá em Gênesis, né, no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem caiu, quando o pecado, né, quando Eva cedeu ali à tentação no Jardim do Éden, e o homem pecou. Então, quando aconteceu isso, né, isso não aconteceu, não foi por um descuido, não. Né? Muita gente, foi à toa, foi em vão. Não, não foi por descuido. Essa queda, na verdade, foi um afastamento intencional de Deus, porque o homem, ele sabia, Eva e Adão sabiam que eles estavam desobedecendo a Deus. Então, esse afastamento, ele foi intencional. Não foi um descuido casual, não, que aconteceu. Então, esse por natureza, né, está querendo dizer o quê? Que homens e mulheres, né, eles, por natureza, são pessoas que são afastadas de Deus, elas são hostis com Deus. Então, isso, na verdade, é uma consequência da influência negativa do pecado, depois que ele entrou na humanidade. Então, quando o pecado entrou na humanidade, aí esse pecado passou a atuar na humanidade, e foi de uma forma que o homem permitiu, de uma forma intencional, né? Então, o homem ele passou a estar sob a influência negativa do pecado. Então, tudo que vem do pecado traz algo negativo para nós. Então, por natureza, o homem, que ele não está em Cristo, ele é inclinado às coisas malignas, por natureza. Entendeu?
É isso que acontece. Aí nós vamos ver o que é que 2 Coríntios 5,15 diz. Ele vai nos trazer aqui, em 2 Coríntios, deixa eu pegar aqui, meus irmãos, aqui na Bíblia. 2 Coríntios 5,15. Eu vou ler para vocês aqui, para a gente ver. E aí, o que é que acontece? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ai, desculpa, gente, eu li Não, tá certo. 5,15, é isso mesmo. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, aqui, ele está dizendo, olha, Jesus, ele morreu por todo mundo, certo? Para que os que vivem nele, ou seja, para aqueles que estão em Cristo, ou seja, aí já vamos entrar na questão do novo nascimento. A gente viu que nós éramos, por natureza, filhos da ira, que estávamos ali entregues à vontade da nossa carne, aos nossos pensamentos, às nossas próprias vontades. Era assim que a gente vivia, é assim que o homem vive, um homem afastado de Deus. Mas aí vem Jesus, morreu por todo mundo, para que todos aqueles que vivem nele, ou seja, todos aqueles que estão unidos em Cristo, né? E aí o Espírito, ele passa a habitar quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Né, que nós ficamos unidos, né, casamos com Cristo, estamos ali, temos uma união com Cristo. E aí é quando se dá essa nova criação, essa nova criatura divina. O homem, ele deixa de ser esse filho, né, filho da ira por natureza, para passar para uma nova natureza divina, uma nova natureza recriada em Cristo, porque quando a gente aceita Ele, estamos unidos com Ele, o Espírito passa a habitar dentro de nós, e aí em Cristo Jesus, né? Aqui que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, Cristo passa a habitar em nós, o Espírito passa a habitar em nós, então nós somos seres recriados, somos nova criatura. Não somos mais filhos da ira, não devemos mais viver de acordo com as nossas vontades, os nossos pensamentos. Agora nós temos um que reina em nós, né? É isso que diz 2 Coríntios 5,15, certo? Então, Deus, ele vai trocando aquela velha natureza por uma nova agora, né? Somos novas criaturas. João 3,3 vai dizer o seguinte, hoje nós vou me orientar aqui de versículo em versículo. João, capítulo 3, verso 3, olha o que diz aí a palavra de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o que é que acontece? Antes éramos filhos da ira, por natureza, né? Vivíamos de acordo com nossos pensamentos, nossos pecados, e aí vem Cristo, que fez o sacrifício, morreu pelos nossos pecados, aceitamos Jesus Cristo, nos tornamos novas criaturas, e esse Espírito que passa a habitar entre nós é o mesmo Espírito que vai nos fazer compreender o reino de Deus. Porque antes, quando nós éramos filhos da ira, nós não conseguíamos compreender. Né? A gente foi visto na aula do pastor Wendel, né, que nós não conseguimos enxergar, não conseguimos compreender o reino de Deus, porque nós estamos em pecado, nós estamos no pecado, estamos sob a influência do pecado. Mas quando Cristo passa a habitar em nós, que aí vem esse Espírito que traz luz e iluminação para nós, né? E aí ele fala aqui, Jesus dizendo, na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus está dizendo assim, olha, tem que ter um novo nascimento, você tem que ser uma nova criatura, esse Espírito que passou a habitar em você, ele vai fazer você entender e compreender o meu reino, somente esse Espírito. Aquele que está em trevas, ele não é capaz. Aquele que está com o coração lá obscurecido pelo pecado, ele não é capaz de entender e de compreender o reino de Deus. Por isso que isso é um sintoma da dureza de coração. Ele não consegue compreender nem entender, porque o coração dele está escurecido, está obscurecido. Mas quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador, quando nós damos lugar a isso, aí esse Espírito passa a habitar em nós, traz iluminação para nós. Nós somos criaturas novas, né?
E aí, esse nascer de novo que Jesus está dizendo, né, que a gente vai voltar para o ventre da nossa mãe e nascer de novo. Esse nascer de novo é nascer em Deus. Deixar de ser uma criatura, filhos da ira, para passar a ser filhos de Deus. O nascer de novo que Cristo está falando aqui é isso. Não que você vai entrar de novo na barriga da sua mãe e nascer novamente. Mas você agora deixa de ser filho da ira para ser filho de Deus. E aí esse Espírito Santo vai trazer iluminação para a sua vida e você vai passar a compreender o reino de Deus. Somente assim é que nós passamos a compreender o reino de Deus. Certo? Então, o novo nascimento, ele se faz, ele é imprescindível para que a gente possa sair dessa obscuridade que está em nosso coração. Para que você que tem o seu coração endurecido, deixe de ter seu coração obscurecido, né? Você precisa nascer de novo. E esse nascer de novo permitir que o Espírito de Deus entre no seu coração, faça você uma nova criatura. Você não viva mais de acordo com os seus pecados e seus pensamentos, né? É diferente, certo? E aí, quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, o Espírito passa a habitar em nós, nós somos novas criaturas recriadas, agora nós começamos a entender, né? Mesmo que ainda devagarzinho, engatinhando, com alguma dificuldade, mas nós agora passamos a entender e compreender o reino de Deus. Aí vem agora a luta da minha carne contra o meu espírito. Certo? Mateus 26, 41 diz o seguinte, né? Que eu vou ler aqui a referência bem direitinho. Nosso espírito, ele está pronto, mas a nossa carne não está. Mateus 26, 41. Olha só o que diz a palavra de Deus, bem conhecida, essa referência. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Então, a nossa carne ela é fraca, o nosso espírito está pronto, passou a habitar em nós, está ali prontinho, mas a nossa carne não está ainda. Né? Então, eu tenho aí uma luta, porque eu sou de carne e agora que aceitei Jesus como meu Salvador, que sou uma nova criatura, o Espírito passou a habitar em mim. E agora, irmã Juliana, como é que a gente faz? Agora você vai ter uma luta, carne versus espírito. E essa luta ela vai ser travada até você receber o seu corpo glorioso, ou seja, até Jesus voltar. Nós vamos ter essa luta. Ah, irmã, eu vou viver assim? A gente vai viver lutando contra a nossa carne, até a gente ser transformados, né? Em ter um novo corpo glorioso. Mas, enquanto isso, a nossa carne ela vai estar lutando contra o nosso espírito que está pronto, mas a nossa carne não está, é fraca ainda. Certo? Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler aqui para vocês, 5. Gálatas 5, deixa eu ver aqui, é 5 o quê? 5:15. Diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Não, acho que a referência não é essa, não. É Gálatas 5:17. Desculpe, gente, 5:17. Eu li a referência errada. Eu olhei. 5:17, Gálatas. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, vocês estão vendo aqui que a nossa carne, né? Porque a carne, ela cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne, porque ambos querem coisas diferentes. O espírito vai querer santificar e a carne não, ela está inclinada para as coisas malignas, certo? É preciso, o que é que acontece aqui? A gente precisa ter consciência, né? E essa consciência ela vem pelo espírito e pela fé. E esse é o único modo da gente não satisfazer os desejos da nossa carne. Certo? Vai haver essa luta. A carne ela quer uma coisa e o espírito quer outra. E o que é que a gente faz para vencer isso? Conscientemente. Gente, não é algo inconsciente, não. Tem muita gente que acha que vai conseguir vencer a carne e ele não vai de qualquer maneira. Não, é algo que é consciente, é racional isso. A sua consciência, né, com a ajuda do Espírito que passou a habitar em você,
pela fé em Cristo que você tem, porque agora você está em Cristo, você é herdeiro de Cristo, Efésios diz isso no capítulo 1, nós herdamos todas as coisas em Cristo e herdamos tudo, as heranças e os sofrimentos, e também somos poderosos em Cristo, muita gente até acha que não, mas nós herdamos tudo. Então, em Cristo, nós temos a consciência, e com a ajuda do Espírito que passa a habitar em nós, de que nós precisamos vencer essa carne, precisamos dizer não a ela. Não é fácil, mas é possível, né? Pela fé em Cristo, com a ajuda do Espírito Santo. E isso é algo consciente, a gente precisa, é racional, a gente vai precisar pensar, a gente vai precisar dizer não, a gente vai precisar dizer sim, quando for necessário, e não quando não for, certo? E essa é a única maneira da gente não ceder aos desejos da nossa carne, certo? É essa consciência de que a gente precisa ter, de que com a ajuda do Espírito Santo e pela fé em Cristo Jesus, a gente vai dizer não à nossa carne. É a única maneira de vencer. Irmã, qual é a outra maneira? Tem um segredo? Não, o segredo é, conscientemente, você precisa ter consciência de que você precisa dizer não à sua carne. Você vai ter a ajuda do Espírito Santo, porque muitas vezes vai precisar ser sobrenatural, né? Assim, há coisas que a gente vai vencer, que é sobrenatural mesmo, a gente vai pedir, agora a gente precisa ter consciência de que a gente precisa vencer. Mesmo que não seja na nossa força, como muitas vezes não é, mas que com a ajuda do Espírito Santo você precisa pedir ajuda a Ele para vencer a sua carne, porque é uma luta que vai ser travada até Jesus voltar e nos transformar, certo? Lucas, no capítulo 9, verso 23, ele vai falar de algo muitíssimo interessante. Aqui, Lucas 9, 23, ele vai falar da questão da cruz, gente. É muito interessante isso aqui, dentro dessa nossa temática. Eu, inclusive, nem tinha percebido isso. E somente hoje, antes de vir para cá, foi que eu percebi. Meditando aqui, antes de trazer essa ministração para os queridos. Lucas 9, 23 diz assim: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz e siga-me. Olha, a cruz naquela época, né? Aqui ele fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Olha aqui a gente negando a nossa carne, né? Negar a si mesmo é negar a nossa carne. E tome cada dia sua cruz e siga-me. A cruz, naquela época, que era uma penalidade, né? Na verdade, para os bandidos, vamos dizer assim, mais terríveis naquela época, lá no Império Romano, e era a forma de execução mais dolorosa e humilhante que existia. Né? O pior bandido naquela época, ele era condenado à cruz, né? Porque era mais sofrido e humilhante, né? Era muito humilhante e muito sofrido a morte de cruz. E quando é dito aqui, né? E se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me, Jesus está dizendo assim, olha, você tem que ter consciência, meu querido, que agora, né? Você diariamente, dia após dia, você tem que ter ciência de que você vai ter que superar e vencer e esperar que passará por aflições e por sofrimentos por ter um compromisso comigo. Né? Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, ou seja, se você quiser ir após Cristo, se você quiser assumir um compromisso com Ele, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Então, Jesus está dizendo, olha, na hora que você assumir um compromisso comigo e quiser me seguir, e quiser andar comigo, junto comigo, você precisa ter ciência que dia após dia você vai passar por sofrimentos. Você vai precisar negar a sua carne dia após dia por assumir o compromisso comigo, né? Então, era isso que Jesus estava dizendo. Então, essa luta da carne contra o Espírito, ela existe e ela vai existir até Jesus nos transformar, né? Deus transformar o nosso corpo em um corpo incorruptível. Mas, enquanto nós tivermos essa carne corruptível, nós estaremos lutando contra essa carne, nosso espírito. E vamos precisar da ajuda do Espírito Santo. Precisamos ter consciência disso e precisamos, pela fé em Cristo Jesus, né? Tentar, com a ajuda do Espírito Santo, vencer a nossa carne, dizer não à nossa carne, sabendo que é uma cruz que vamos carregar, dia após dia, certo? E agora vamos para a nossa
a parte final do nosso estudo, que é propriamente, né, falando aqui sobre o nosso tema, vencendo o pecado. A gente viu o novo nascimento, é imprescindível para que a gente consiga vencer o pecado, para que a gente consiga desfazer a dureza do nosso coração. Precisamos ser criaturas renascidas e sabendo que quando a gente aceitar Jesus como Salvador, vamos ter que lutar, né? Essa luta não vai deixar de existir, a gente vai continuar aí conscientemente lutando contra o pecado, né? Contra a nossa carne, sabendo que temos o Espírito Santo para nos ajudar. E, finalmente, vencer o pecado, né? Finalmente vencer o pecado. Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte, vamos lá, Romanos 12, 1. O apóstolo Paulo aqui, ele chega e diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui a gente tem muita coisa, viu, nesse versículo, mas não vamos falar tudo não, porque tem muita coisa. Ele diz, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, certo? Santo e agradável. E esse sacrifício vivo? Aí a gente já tem aqui a palavra sacrifício, né? Esse sacrifício vivo, na verdade, o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui que nós precisamos dedicar com todo o nosso ser, precisamos nos dedicar a Deus, né? Com todo o nosso ser, para que a gente possa honrar a Ele em toda a nossa maneira de viver, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês precisam se esforçar, se sacrificar mesmo, para que vocês honrem a Deus na sua maneira de viver, no pensamento, no falar, no andar, no conduzir. Isso é ofertar a Deus, né? Ofertar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A gente precisa experimentar essa transformação, vamos dizer assim, que não é automática, ela é gradativa, mas ela precisa ser progressiva, né? A gente não pode regredir, a gente vai se transformando, não é automaticamente, é gradativamente, uns mais rápido, outros mais lento, mas não é automático. Então, a gente precisa ter consciência, como eu já até falei na questão da luta da carne versus espírito, que precisamos ter consciência, não é nada que não é consciente, não é inconsciente, não, é consciente mesmo. Precisamos ter essa consciência de que nós precisamos nos esforçar, nos dedicando para honrar a Deus, né? Para honrar a Deus, e a gente tem que passar por essa transformação progressiva, que ela vai acontecer de acordo com a renovação da nossa mente. E essa renovação da nossa mente, como é que ela acontece? É com a oração, é com a leitura, mais a meditação e reflexão na palavra de Deus, com a adoração. É aí que nós vamos ter no nosso entendimento renovado. E aí sim podemos ser transformados progressivamente. E aí a gente poder realmente ofertar o nosso corpo em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. E aí tudo isso precisa ser feito com entendimento. Não é de qualquer maneira, né? Precisa-se ter entendimento. E aí a gente começa a vencer o pecado. E nós vamos dar um breve intervalo aqui, para a gente concluir rapidinho depois do intervalo. Voltamos aqui para a gente concluir o nosso estudo, Vencendo o Pecado. Nós estamos na última parte, que é falando sobre vencendo o pecado. E a gente falou, né, citamos ali o Romanos, capítulo 12, onde ele fala que é preciso a gente oferecer o nosso corpo, né, em sacrifício vivo a Deus, e isso acontece através do nosso culto racional. Então, esse sacrificar o nosso corpo, né, como um culto racional, isso precisa ser feito com entendimento, a gente precisa entender o que a gente está fazendo, a gente precisa se esforçar para nos dedicarmos, né, dedicar uma vida a Deus, permitindo que a transformação aconteça na gente,
de forma gradativa, de forma progressiva, embora não seja rápida, mas que ela vá acontecendo. Precisa haver um esforço nosso para que isso aconteça, para que essa transformação aconteça. E essa transformação só vai acontecer com a renovação da nossa mente. Isso é muito importante. O nosso entendimento, a nossa mente, ela precisa ser renovada pela palavra de Deus, né? E isso acontece através da oração, da meditação na palavra, de momentos de adoração, do seu devocional. Aí nós vamos tendo a nossa mente renovada, nós vamos tendo uma vida transformada em toda a nossa maneira de viver. E aí sim estaremos, né, oferecendo o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus, de uma maneira racional, de uma maneira com entendimento, certo? Essa é uma das primeiras maneiras, primeira forma, a forma básica da gente ir aprendendo a vencer o pecado. 1 Coríntios 15, 33 e 34 fala o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Então, o que está dizendo aqui? O que acontece muitas vezes é que a gente aceita Jesus como Salvador, né? E a gente viu aqui que a gente aceita Ele, mas vai continuar existindo uma luta entre a carne e o Espírito, né? Só o Espírito que é uma coisa, a gente viu, né? O Espírito que é uma coisa, lá em Gálatas, e a carne que é outra. Então, isso vai continuar existindo. As tentações, elas vão continuar existindo. Jesus Cristo mesmo disse, olha, vocês vão continuar sofrendo por ter um compromisso comigo, né? Se você quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, né? Foi o que a gente viu já nesse estudo. Então, a gente sabe que tentações nós iremos passar. Tentações iremos sofrer por ter um compromisso com Cristo. Agora, temos um espírito e temos uma carne. Temos uma luta sendo travada. Então, o que é que acontece? Precisamos ficar firmes na palavra, porque à medida que a gente vai transformando, né, vamos tendo a nossa mente renovada e a gente começa a transformar a nossa vida, a gente está se esforçando para isso, as tentações elas vão diminuir? Não, elas vão continuar existindo. O que vai diminuir talvez seja a sua inclinação a ceder às tentações. À medida que sua mente vai sendo renovada, a sua tendência é diminuir a ceder às tentações. O que é que acontece aqui nessa referência que eu falei? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente, não pequeis. O que acontece muitas vezes é que a gente continua se sentindo muito, muito, muito tentado. A gente quer sempre, de vez em quando, está sempre cedendo à tentação. Tem alguma coisa errada. Né? Quando a gente não está conseguindo ceder, a gente está sempre sendo tentado, aí a gente tem que observar o que é que está acontecendo. Né? E uma coisa que pode estar acontecendo é justamente a questão que a gente pode observar de amizades, de companhias antigas. Né? É isso que esse versículo está falando. Não vos enganei. As más conversações corrompem bons costumes. Né? Então, aquelas conversas que você tinha ainda de quando você era lá, filho da ira, e não se apartou, isso pode corromper. E aí, talvez seja por isso que você ainda se sente tão tentado. Porque você ainda está com coisas antigas, da sua antiga criatura. Certo? Então, você precisa se apartar. Às vezes será necessário você se apartar de algumas companhias e de algumas amizades para que você não venha sofrer tentações e sucumbir a elas. Às vezes, se faz necessário ter que se afastar. E você vai dizer, minha irmã, mas eu vou me afastar de todo mundo que eu conheço, vou deixar de falar. Não, não é. Você não vai deixar de falar, até mesmo porque a gente não é mal educado. A gente fala com as pessoas, a gente cumprimenta. Mas talvez aquela amizade chegada, você vai ter que precisar. Isso é sabedoria. Porque vai trazer prejuízo para a sua vida espiritual. Você talvez não esteja ainda prontinho, maduro o suficiente para administrar isso. Você está sempre sendo tentado. Eu quero ceder, eu quero voltar a me prostituir, eu quero voltar a mentir, eu quero voltar a beber. Entendeu? Porque você continua com as mesmas companhias que só vão lhe ensinar o engano do pecado, que a gente já viu. Então, necessariamente, vai se fazer necessário ter que abrir mão dessas antigas amizades e antigas companhias para que você não sofra tanto. Quando você estiver mais maduro espiritualmente falando,
Aí você já vai ser capaz de entrar numa roda de conversa dessa, não que você ande numa roda de conversa dessa, não é para nós estarmos, né? Salmo 1 diz que bendito, né? É aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas quando por acaso você estiver num ambiente que tem assim, que você escute algo desse tipo, isso já não vale tentar tanto, porque você já vai estar um pouco mais maduro. Não que você seja super crente. O bom é a gente se afastar mesmo desse tipo de conduta, desse tipo de companhia, porque as tentações, elas existem e elas não vão deixar de existir. Mas, às vezes, nós estamos mais maduros e, em determinadas circunstâncias, nós conseguimos sair. Conseguimos dizer não para a tentação e não sucumbir a ela. Existem alguns cristãos que ainda não chegaram nesse nível. E, às vezes, eles sucumbem facilmente às tentações, porque não tem uma certa maturidade espiritual. Porque a sua casa ela não está tão firmada ainda na rocha. Não há profundidade na vida espiritual dessa pessoa. E essa profundidade a gente precisa conquistar. É com sacrifício vivo, é cavando, né? Como está lá nas Escrituras, em Lucas, que ele diz que é preciso cavar ali o alicerce da nossa casa espiritual. Então, quando você não está tão preparado assim, você pode sucumbir às tempestades, às tentações, porque não há profundidade ainda na sua vida espiritual. Então, inicialmente, às vezes é preciso a gente se afastar, certo? Para a gente não ser vencido pelo pecado, né? É preciso a gente vencer o pecado. E para vencer o pecado, em algumas circunstâncias, vamos precisar nos afastar de muita coisa, de muitas companhias, de muitas conversas e de outras coisas que nós vamos ver agora para finalizar, no nosso Salmo 101. Olha só que salmo maravilhoso, que palavra maravilhosa que está aqui nesse salmo. Salmo 101. Verso 3 diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Né? Na verdade, isso aqui é uma metáfora. Né? O rei aqui, na verdade, esse não porei coisa má diante dos meus olhos, esses meus olhos aqui eram os olhos do rei. Né? E ele estava dizendo, eu aborreço a ação daqueles que se desviam, ou seja, ele abominava a ação daquelas pessoas que se desviavam de Deus. Nada se me pegará. Né? Em outras versões tem assim, nada me contaminará. Né? Ou seja, ele estava dizendo aqui que nada ia abalar o reinado dele. E o que eu posso trazer para a minha vida atual, minha vida espiritual atual, agora, nesse contexto de vencer o pecado? É que a gente tem que ter cuidado com as influências negativas. Eu falei da questão das companhias, que também não deixa de ser uma influência negativa. Mas influências negativas, elas não estão só relacionadas à questão das companhias, não. Influências negativas está relacionada a tudo ao meu redor. Companhias, o que eu vejo, o que eu escuto. Né? A gente tem que ter muito cuidado. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Cuidado com o que você está vendo, com o que você está assistindo, qual o conteúdo que você está vendo na internet, na televisão. Se isso está trazendo edificação para a tua vida ou se isso está trazendo mais a tentação para você cair. Muitas vezes a gente está lá, fica muito tempo diante do computador, às vezes, mas eu não estou vendo nada demais. Mas aí, às vezes não aparece, né? Aquelas coisas que vêm aparecendo para a gente. Aí a gente, com aquela curiosidade, porque a tentação ela começa com a curiosidade. Aí vem aquela curiosidade pelaquela coisa atrativa. A tentação ela começa assim, com a curiosidade. Aí você vai, clica, aí está lá, uma pornografia, né? Está lá algo que não vai lhe trazer edificação para a sua vida. Às vezes não é uma pornografia, mas é algo que vai influenciar na tua vida íntima, com a tua esposa. Né? Os adolescentes aí, vendo coisas que também não trazem edificação para a vida deles. Então, a gente tem que ter cuidado com as coisas que nós vemos e que também nós escutamos. Às vezes, no trabalho, né? Nossos colegas de trabalho gostam de contar aquelas piadas de mau gosto, piadas maliciosas, e às vezes a gente fica ali achando que não tem nada a ver, e a gente está ali escutando, e acha que aquilo não vai influenciar em nada na minha vida espiritual, mas no fundo vai. Você não vê, mas vai trazer consequências danosas para a sua vida. Então a gente tem que se afastar. Vai saindo ali de mansinho, né? Não precisa ser mal educado, mas a gente precisa se afastar das influências negativas, das companhias, né?
que não trazem edificação para a nossa vida espiritual, para que a gente possa vencer o pecado. Porque se a gente não fizer isso, né, se a gente não oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, se a gente não nos afastar das companhias negativas, das influências negativas, nós seremos vencidos pelo pecado. Certo? Então, é necessário, para que a gente vença o pecado, para que a gente busque a renovação da nossa mente, para que a gente busque a transformação de toda a nossa maneira de viver, e isso requer sacrifício mesmo, é ofertar o nosso corpo em sacrifício vivo, porque vai ser sacrificial. Eu vou precisar dizer não a muita coisa, a minha carne, ela quer fazer uma coisa, meu espírito quer fazer outra, mas para eu vencer o pecado, eu vou precisar fazer isso. Vou precisar me afastar também das influências negativas, que não são somente as companhias, mas tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, e convites que eu recebo para fazer coisas que não são de Deus, como mentir, ou enganar, ou trapacear, né? Então, eu preciso me afastar dessas coisas. E só assim eu vou vencendo o pecado e não sendo vencido por ele. Certo, meus queridos? Eu espero que esse estudo tenha trazido luz ao teu coração, tenha trazido iluminação, para que você possa entender. E assim nós vamos desfazendo a obscuridade que está no coração, né? Através do entendimento da palavra de Deus, através da meditação na palavra de Deus, e buscando uma vida, né, que seja renovada pelo Espírito Santo, à luz da palavra, buscando se afastar das influências negativas, tentando vencer a carne, né, com a ajuda do Espírito Santo, pela fé em Cristo Jesus. Certo? E assim a gente vai vencendo o pecado e desfazendo a dureza do nosso coração. Que o Senhor possa abençoar a tua vida e até a nossa próxima aula, com a graça do nosso Salvador.